E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de blendas e aditivação. O tema da aula de hoje são os aditivos, a classe de aditivos, né, retardantes de chama, né, os aditivos que têm uma função como retardantes de chama. A gente vai falar também um pouquinho, né, dentro dessa categoria de aditivos, a gente tem um grupo, né, que são os supressores de fumaça. A gente vai falar também um pouquinho sobre eles. A ideia, então, aqui, como sempre, né, nessas aulas a gente apresenta as classes de aditivos, é apresentar uma visão geral sobre essa classe, os principais tipos de aditivos que a gente tem disponível no mercado e os meios de ação deles, né, a forma como eles vão atuar para conseguir agir como retardantes de chama ou supressores de fumaça, tá bom? Não se esqueçam de pegar papel e caneta, anotar todas as dúvidas e sempre procurar para a gente conversar a respeito dos temas que vão ser abordados na aula de hoje. Começando então, eu vou trazer a definição aqui. Os retardantes de chama, eles são substâncias químicas que possuem a ação de retardar a ignição, né, que é uma etapa do processo de combustão do meu material polimérico, diminuir sua velocidade de queima e minimizar a emissão de fumaça dos materiais aos quais são incorporados. É como eu te falei, como eu comentei com vocês, né? Essa função de minimizar a emissão de fumaça dos materiais é uma subcategoria de aditivos dentro dos retardantes de chama, né? Que são os supressores de fumaça. Eles são aplicados para reduzir a inflamabilidade intrínseca de alguns materiais poliméricos, aumentando a sua resistência à combustão. Ou seja, o uso do retardante de chama, ele torna a propagação do fogo mais lenta. Essa definição aqui eu peguei da Associação Brasileira da Indústria de Retardantes de Chama, né? A sigla dela é ABChama. É uma associação nova, né? Aqui no Brasil. Ela foi fundada em 2011. Em alguns países, a gente vai ver que existem algumas associações bem mais antigas, e isso, inclusive, eu acho é um reflexo da evolução em relação às normas, né, e a exigência do emprego desse tipo de aditivo em formulações poliméricas. Em alguns países onde essas associações, esses grupos já existiam há mais tempo, eles vão ter regulamentações bem mais consolidadas, inclusive bem mais rígidas, com relação a obrigatoriedade do uso de retardantes de chamas em algumas aplicações. Enquanto a gente está comparando com o Brasil, que ainda tem muito que caminhar, né? Com relação a esse tipo de aditivo aqui. Eu acho bem interessante essa classe de aditivos, porque ela atua nos processos de degradação da cadeia polimérica, assim como os estabilizantes. A diferença principal que eu acho aqui é que as reações de degradação da cadeia polimérica que a gente investiga durante um emprego, né, a formulação contendo estabilizantes, ela se dá de forma mais lenta, né? A gente estuda casos ali onde a degradação da cadeia polimérica pode ocorrer ao longo dos anos até, né? E além disso, ela ocorre de uma forma bem mais sutil quando comparado, né, às reações de combustão que a gente vai ver na aula de hoje. As reações de combustão, né, que eu estou me referindo aqui, elas são extremamente intensas, né, vão levar a uma degradação imediata da estrutura da cadeia do material polimérico, né, e além disso ela vai ser bem mais danosa, né, que a gente vai perceber. E aí, sobre a importância dos retardantes de chama, né, eles são essenciais para reduzir ou retardar a propagação em incêndios. Por isso que como eu comentei com vocês, em alguns países tem normas tão rigorosas. Por exemplo, em residências, né, elas atualmente possuem riscos devido ao grande aumento da quantidade de equipamentos eletrônicos e materiais plásticos em relação ao passado, né? Então, hoje em dia, a gente tem muito mais dispositivo eletrônico, muito mais produto plástico nas casas, né, das pessoas. Inclusive, um estudo realizado por um órgão norte-americano, né, de curiosidade, comentando com vocês aqui, ele evidenciou que após o disparo de um alarme, né, nos dias de hoje, né, as pessoas têm aí por volta de 3 minutos para conseguir escapar daquele ambiente onde está ocorrendo um incêndio.
Isso devido a essa alta quantidade de equipamentos eletrônicos e produtos plásticos, né, que vão causar um incêndio de proporções bem maiores, né, quando comparado ao passado. Aí esse número, né, esse tempo aqui de 3 minutos que a pessoa teria para escapar após o disparo de um alarme de incêndio, isso aqui no ano de 2015, na década de 70 seriam de 17 minutos. Por que a gente tem essa diferença no tempo? Né? Por que a gente está reduzindo, existe uma redução no tempo máximo que a pessoa tem para conseguir escapar de um ambiente com incêndio? Como eu comentei com vocês, na década de 70 a gente tinha bem menos equipamentos eletrônicos e tinha bem menos materiais poliméricos também nas residências, né? Então, isso acabava garantindo uma maior segurança, né? As pessoas. E aí, então, com isso, vários países têm normas bem rigorosas sobre a utilização de retardantes de chama, né? Exigências, né? Quando eu falo normas rigorosas, eu estou me referindo à exigência, à obrigatoriedade da adição desses retardantes de chama em matrizes poliméricas. Aí vocês vão ver, assim como as classes de aditivos, né? Existe uma variedade muito grande de retardantes de chama, cada um deles atua por um mecanismo diferente, e isso é muito importante porque a gente tem diferentes tipos de incêndio, né? Ao qual severidade, né, do incêndio ao qual a pessoa precisa estar protegida, né? As pessoas precisam estar protegidas, e a gente tem também diferentes classes de materiais poliméricos, né? Então eles vão responder de forma mais intensa ou não a uma determinada intensidade da chama, né? Intensidade do incêndio, e também as condições, né? Uma coisa, por exemplo, eu preciso de um retardante de chama que tenha uma ação para um curto-circuito, por exemplo, num cabo, né, elétrico, diferente de um retardante de chama num sofá, né? Por exemplo, aí, num móvel doméstico. Então, o comportamento esperado tem que ser diferente também, né? Por isso que a gente vai ter diferentes retardantes de chama. Pensando do ponto de vista de inovação tecnológica, que eu gosto sempre de comentar com vocês, né? Olha aqui, ó, eu fiz a pesquisa, né, pelo termo retardante de chama, na base de dados que identifica o número de patentes ao longo dos anos, né? Patentes, mais uma vez, né? Relembrando vocês, são patentes norte-americanas, europeias, chinesas, né? A gente vê drasticamente, né, lá, da década de 50 até 2020, né? A gente vê aqui que até a década de 70 o número de pedidos de patente, né? Ou seja, pensando que a gente pode associar essa quantidade de patentes aqui com número de produtos, né, que a gente teria no mercado, número de retardantes de chama que a gente teria disponível no mercado, era bem baixo, né, ali próximo de zero. Eram bem poucos mesmo. E é um pouco natural, né, porque a gente vê que assim, o tempo que as pessoas tinham para escapar era maior, né, então o risco associado era menor. Com o aumento da quantidade de materiais poliméricos nas residências, né, no dia a dia, no cotidiano das pessoas, e também com o aumento da quantidade de dispositivos eletrônicos que poderiam, vou dar um exemplo aqui, através de um curto-circuito, gerar uma centelha, né, que pode dar origem a um incêndio, ela começou a aumentar bastante, né, a partir da década de 70, e, consequentemente, a necessidade por esse tipo de aditivo vem aumentando. Aí vocês veem aqui que tem uma inclinação na curva, né? Que ó, em 2010 a quantidade de registros de pedidos, né, de propriedade intelectual em retardantes de chama aumentou drasticamente. Isso aqui está associado também ao apelo que a gente pode observar a partir de 2010 de alguns casos que foram reportados nos jornais ao redor do mundo inteiro, né? De incêndios extremamente danosos e com um alto número de vítimas fatais. Isso acabou gerando uma grande consciência, né, em vários países com relação à necessidade do uso de retardantes de chama e, claro, consequentemente, né, a gente vai ter um aumento no número de pedidos de propriedade intelectual dentro dessa classe de aditivos, tá bom? Aí só para vocês terem uma ideia, né, coloquei aqui alguns exemplos de aplicações onde é importante o uso de aditivos, né, retardantes de chama.
Então, assim, com o objetivo de tornar a construção em ambientes, né, alguns ambientes mais seguros, aí vários produtos vão demandar o uso de aditivos, cada vez mais, né? A gente pode citar, por exemplo, materiais de construção civil, né? Aí, exemplo aqui, espuma para isolamento termoacústico, revestimento de piso, carpete, parede e cobertura, né? Por exemplo, o pessoal usa às vezes aí uma cobertura de PVC, né? Policloreto de vinila, né? Como cobertura em algumas edificações. É importante aditivá-lo com retardante de chama. Em aplicações também em setor mobiliário, né? Então aí sofá, cortina, colchão, né? É muito importante ter retardantes de chama nessas aplicações. E equipamentos eletroeletrônicos também, né? Cabo, TV, cabos, né? Materiais poliméricos vão estar ali associados a eletrodomésticos, né? Então aí liquidificador, máquina de lavar, que aí ali a gente poderia ter um risco, né, devido ao curto-circuito de eu ter uma centelha que possa causar um incêndio de grande porte. E aplicações envolvendo transporte, né? Se a gente imaginar aí estofados para ônibus, para automóveis, para materiais poliméricos vão estar no interior de navios, né? De aviões, né? Também são outros pontos muito importantes a gente pensar no aditivo, porque a, a facilidade da pessoa escapar daquele incêndio é bem menor, né? Porque ela está ali no ambiente fechado. Então, aí ali a exigência fica bem grande. Inclusive, aqui no Brasil, né, a gente tem algumas normas técnicas, né, que regulam o uso de retardantes de chama em algumas aplicações. Eu dei o exemplo aqui, cabos elétricos, a gente tem a ABNT 16159 de 2013, e para mobiliário estofado a gente tem a ABNT, né, 16405 de 2015. Claro, como eu comentei com vocês, em alguns países existem bem mais regulamentações e elas são inclusive bem mais severas, né? Para diferentes aplicações, né, que eu dei para vocês aqui. Inclusive, um outro setor importante, né, indústria têxtil. A indústria têxtil, a gente pode pensar em EPI para o corpo de bombeiros, né, é extremamente importante o uso de retardantes de chama. Para roupas, né, aí pensando aí em crianças, a gente coloca aqui crianças menores de 3 anos, pessoas seriam tecidos em pessoas que vão ter dificuldade para poder se livrar, né, do incêndio, por exemplo, na roupa. Né? Então, uma criança pequena, tecidos hospitalares, né, pensando ali um lençol, né, no hospital é muito importante. Ele está aditivado com retardante de chama para garantir uma maior segurança. Né? Eu acredito, inclusive, como em algumas classes de aditivos, que essa classe de aditivos aqui, ela também tem, a gente vê lá, né, no gráfico lá da inovação tecnológica, ela tem uma tendência de continuar crescendo nos próximos anos. Aí a gente vai ver um grande crescimento no desenvolvimento de produtos, formulações poliméricas aditivados com retardantes de chama, né? Porque é claro que essa é uma aplicação muito nobre, né, para aditivos poliméricos, né, muito importante. Na maioria das aplicações, o essencial para um retardante de chama é evitar a combustão do meu material polimérico. Eu também quero evitar a propagação daquela chama, né? Então, caso o material polimérico se encontre em chama, né, eu consiga evitar que ela se propague, né, dando origem a um incêndio de grande porte. E eu também posso ter interesse em reduzir a fumaça, né, produzida, para evitar problemas por asfixia das pessoas, né, que vão estar ali respirando aquela fumaça. Extremamente importante levar isso em consideração. Como eu tenho, então, várias situações, por exemplo, eu quero, em alguns casos, evitar que ocorra o processo de combustão, eu quero evitar que ocorra a propagação da chama, às vezes eu quero evitar a evolução da fumaça. Isso vai acabar levando à necessidade de diferentes retardantes de chama, com diferentes, cada um deles com um dado mecanismo de ação, né, para atuar nessas diferentes frentes. Por exemplo, na construção civil é necessário que em um incêndio os retardantes de chama
proporcione uma menor geração de calor, né? Como eu estou no ambiente fechado ali, estou dando um exemplo, né? Por exemplo, o edifício de 10 andares, é muito importante eu ter uma menor geração de calor. E, além disso, eu preciso que eu tenha uma menor geração de monóxido de carbono, que poderia causar asfixia nas pessoas. E, dessa forma, com isso, eu consigo aumentar o tempo, né, as pessoas ali naquele ambiente vão ter para poder fugir, né, escapar daquela situação. Um outro ponto também é que a eficiência dos retardadores de chama, ela depende da intensidade da chama, né? Então depende da intensidade do incêndio. Uma coisa é eu tentar inibir uma centelha devido a um curto-circuito num cabo elétrico. Outra coisa é tentar combater um incêndio desse porte que está na imagem, né, numa aeronave. Totalmente diferente, o calor gerado aqui é muito grande, então a severidade pela qual o material polimérico vai estar cometido aqui é muito grande. E claro que eu teria uma demanda, né, de eficiência de um retardante de chamas muito alta, né, nessa situação aqui, nesse cenário. Outro ponto também, além da intensidade, né, da chama, o tempo de exposição do meu material polimérico também é muito importante, né? Se ele está exposto por 30 segundos a uma fonte de calor, ele vai sofrer um dado grau de degradação. Se ele vai estar exposto a 3 horas, né, aí vai levar também a uma severidade bem maior, né, na degradação do material polimérico, né, e consequentemente na quantidade de fumaça gerada, enfim. Além, então, da intensidade da chama e do tempo de exposição, o tipo de polímero também é bem importante, né? Porque alguns polímeros, a gente vai ver aqui na aula de hoje, eles são autoextinguíveis, então eles conseguem extinguir a propagação de chama de forma intrínseca, a própria natureza química deles garante isso, né, da estrutura química deles. Em outros casos, materiais poliméricos, eles têm uma tendência a propagar essa chama, e aí sim a gente precisa adicionar os retardantes de chama para essa situação. Exemplos de polímeros que são aditivados com retardantes de chama, né, rotineiramente aditivados com retardantes de chama, são o polietileno, polipropileno, o PVC plastificado, né, a poliuretana, as poliamidas e alguns elastômeros termoplásticos. Aí aqui tem uns casos interessantes, né? A gente vai até ver na aula, mas um caso é o PVC plastificado, onde o plastificante, a incorporação de plastificante do PVC, torna ele mais susceptível à propagação de chama, né, durante o incêndio. E aí, então, com isso, nesse caso, a gente precisa ter, devido à incorporação de um aditivo, né, a gente vai tornar ele mais frágil, não mais frágil, né, assim, ele vai ser mais, vai ter uma maior tendência à propagação da chama. Então, para contornar essa situação, a gente adiciona um segundo aditivo, que seria o retardante de chama. Tá bom? Aí, como eu comentei com vocês que no Brasil, né, tem essas normas aqui, mas ainda tem muito que evoluir, aí eu vou dar um exemplo para vocês no setor automobilístico. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, a velocidade máxima de propagação de chama em revestimento interno de automóveis, né, é de 250 milímetros por minuto, né? Então, se a gente imaginar uma peça polimérica, ela pode consumir no máximo 250 milímetros, né, do comprimento da peça polimérica por minuto devido à combustão associada a uma chama. Isso no Brasil, 250 milímetros por minuto. Nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, a regulamentação diz que essa velocidade é de 80 milímetros por minuto, né? Então ela pode consumir aí no máximo 80 milímetros por minuto. Para vocês terem uma ideia, então, fazendo só uma relação assim, rápida, né? No Brasil, 250 milímetros por minuto, Europa, Estados Unidos e Japão, 80 milímetros por minuto. A gente está vendo aqui que no Brasil, né, a gente aceita até 3 vezes mais, né, um incêndio de uma severidade até 3 vezes maior, né? Vamos falar assim, uma velocidade 3 vezes maior. Aí mostrando então que a gente precisa evoluir do ponto de vista até de regulamentação para se exigir uma maior segurança de risco contra incêndios, né? E aí, para se entender o mecanismo de ação dos retardantes de chama, é importante a gente ter algumas noções gerais sobre o princípio de combustão dos materiais poliméricos.
A combustão ela é uma reação química rápida e extremamente exotérmica, né? Ela libera muito calor. E ocorre entre uma substância, né? Que no nosso caso aqui a gente vai considerar o material polimérico, e ela é dita, ela é chamada, né, nesses mecanismos de combustão como combustível. A gente vai ter um gás, que é o comburente, e no nosso caso o gás vai ser comburente, nosso principal gás comburente é o oxigênio atmosférico, né? Então um polímero, né, em contato com o oxigênio da própria atmosfera, né, o oxigênio se comporta como comburente, o material polimérico se comporta como combustível. Mas tem um terceiro ponto importante para que ocorra a reação de combustão, que é o quê? Uma fonte de calor, né? Então aí a gente tem até um triângulo, né, da combustão, tradicional triângulo da combustão, né, onde a gente, para que a combustão ocorra, a gente tem que ter calor, combustível, que no nosso caso vai ser o polímero, e o comburente, que no nosso caso, um dos comburentes é o oxigênio, o principal comburente é o oxigênio. E aí, essas relações, existem inter-relações entre esses sistemas, né, porque o que eu quero dizer aqui, né, com esse triângulo? Que o calor, né, vai estimular a degradação do polímero, né, através da combustão, e essa degradação do polímero ela vai gerar produtos, né, de reação que vão catalisar esse processo. Né? Por exemplo, geração de gases comburentes que vão aumentar ainda mais a eficiência, né, do oxigênio na combustão do material polimérico. E, além disso, a degradação do material polimérico também pode ocorrer através de reações exotérmicas que vai gerar mais calor ainda, né, no meu meio. Então é um processo autocatalítico, né? Ele cada vez se torna mais intenso, né, a partir do momento que ele tem início. Quando os materiais poliméricos são expostos a um determinado nível de calor de uma fonte externa, então, aí nesse caso aqui, quando eu falo da exposição à fonte de calor aqui, eu estou querendo dizer que tem que ter um valor mínimo de calor para que se ocorra essa reação de combustão, né? Tem que ter uma energia de ativação para que ocorra. Então, vai ter um valor de temperatura a partir do qual tem-se início a minha reação de combustão. E aí vai ter essa reação de combustão. Essas reações elas vão resultar numa grande, como eu estava comentando, uma grande quantidade de produtos, né, de degradação. É bem complexo os mecanismos de reação de combustão de materiais poliméricos, né? Então, assim, na aula aqui não cabe a gente descrever quimicamente de forma detalhada esses mecanismos, até porque também depende da estrutura química da cadeia polimérica, né? Cada polímero vai ter um mecanismo, a geração de produtos de degradação diferentes. O que acontece é que dentre esses produtos da reação de combustão, a gente vai ter a produção de alguns voláteis, e alguns desses voláteis vão ser combustíveis, que somados ao oxigênio é gases inflamáveis, né? Que somados ao oxigênio atmosférico aqui vão intensificar ainda mais a chama, né, e o incêndio associado, né, a essa reação de combustão. E aí a chama gerada, né, o processo de combustão aqui é exotérmico, gera mais calor ainda, que vai cada vez mais catalisando o meu processo. Como vai se dar o mecanismo de ação dos meus retardantes de chama, né, desse tipo de aditivo aqui? Eles vão agir nesses 3 pontos do meu triângulo aqui. Né, ó. Eu vou ter retardantes de chama que vão atuar na fonte de calor. E qual vai ser a função deles, né? Qual é o objetivo deles de atuação na fonte de calor? Reduzir a quantidade de calor no meu meio, né? Aí, se eu conseguir reduzir essa quantidade de calor, eu posso tentar reduzir para ficar no valor abaixo da energia de ativação, e com isso eu iria interromper a minha combustão no meu material polimérico, né? E aí ia encerrar o incêndio, ia encerrar a chama, né? E se encerrar o incêndio. Uma outra forma do meu retardante de chama atuar é no meu comburente, né? Eu posso atuar no comburente de forma a reduzir a concentração dele no meu meio aqui que está tendo a combustão, e se eu reduzir meu comburente, né, eu não vou ter mais a minha chama, né? Não vou ter mais a chama, então eu iria encerrar a minha reação de combustão. E outra forma do meu retardante de chama agir é sobre o polímero, de forma a limitar o contato dos outros 2 pontos aqui, ó, do calor
e dos comburentes com o meu material polimérico. Se eu não tiver contato, né, se eu não tiver troca de calor do meu meio, né, com o meu material polimérico e não tiver acesso, né, dos comburentes com o meu material polimérico, eu também não tenho minha reação de combustão. Então seriam as três formas que os retardadores de chama podem agir, né? Eles vão, como eu falei, ou eliminar, né? É que é bem mais difícil, né? Se encerrar por completo, por exemplo, eu reduzir, voltar a temperatura ambiente, por exemplo, né? O meio ali onde o polímero está inserido. Isso aí é bem mais difícil, reduzir a quantidade de oxigênio, por exemplo, a zero, né, aqui nesse ambiente onde tem a chama. Ou eu posso, ao invés de eliminar, eu posso reduzir. Quanto maior for a redução, mais eficiente vai ser o meu retardante de chama, né? Então, tem essas três formas, né, de ação dos meus retardantes de chama. E aí, para entender essas formas, né, vamos ver que como que ocorre essa combustão, né, as etapas, né, as diferentes etapas pelas quais o material polimérico vai estar submetido durante uma reação de combustão, né? Tá aqui uma outra imagem aqui de material polimérico em combustão, agora num cabo elétrico, né? O processo de combustão, como eu falei para vocês, ele é um conjunto complexo de reações em várias etapas. A gente não vai discutir todas elas aqui na aula, né? A gente vai mostrar só algumas partes algumas etapas desse conjunto de reações que são importantes para a gente entender de fato a ação do nosso retardante de chama. E, consequentemente, eu vou ter vários produtos de degradação, né? Inclusive alguns deles, né, na forma de radicais livres, né, que são extremamente reativos e que vão, óbvio, catalisar a degradação da minha cadeia polimérica, né, vão atacar a minha cadeia polimérica. A gente pode, de forma geral, entender que a combustão do material polimérico ocorre nessas fases aqui, ó, né, desse gráfico. Esse diagrama aqui que eu estou representando para vocês, né, ele mostra como que a temperatura do meu material polimérico se comporta em função do tempo de exposição a uma chama, né? Então, vamos imaginar que no início, né, no tempo zero aqui, Deus, né, a centelha que iria propagar o incêndio, o polímero teve contato com a chama. A gente tem uma etapa que a gente chama, a primeira etapa, a gente chama de aquecimento. Nessa etapa aqui, a velocidade do aquecimento depende da temperatura da minha chama e do tipo de polímero. Por quê? Cada polímero vai ter um valor de condutividade térmica, de calor específico, né? E aí o seu aquecimento vai estar associado a esses parâmetros. Nessa etapa, se eu já estou pensando aqui num termoplástico, na etapa de aquecimento, né, com o calor que ele recebe, né, ele passa para o estado fundido, né, e se torna fluido, né, nessa etapa aqui. Um ponto importante é aqui, né, polímeros que tenham baixa capacidade, baixa condutividade térmica ou alto calor específico, né, eles vão ter uma maior dificuldade para passar para o estado fundido, né? Porque se eu tenho um alto calor específico, né, ele vai exigir mais calor para aumentar essa temperatura em 1 grau Celsius, né? E se ele tem baixa condutividade térmica, ele vai demorar mais tempo para poder elevar a sua temperatura devido ao calor gerado por essa chama aqui, ó. Aí chega um dado momento, né, o material polimérico já fundido, a temperatura alcançou um dado valor aqui, né, teve um ligeiro aumento da temperatura, né, do material polimérico, e aí ele entra numa etapa de pirólise. Nessa etapa aqui, com aquecimento, né, a gente vai observar a decomposição térmica do meu material polimérico, então ele começa a se degradar, né, é uma degradação intensa, na verdade, da minha cadeia polimérica. Isso acaba levando à liberação de moléculas de baixa massa molar, né, para o meio, então voláteis, né, de baixa massa molar, e radicais livres. Essa temperatura aqui na qual isso acontece vai definir para nós dois parâmetros importantes para a gente entender o comportamento dos materiais poliméricos dos retardadores de chama, que eu vou até apresentar nos próximos slides, que é o ponto de fulgor e o ponto de combustão. Eu vou falar mais sobre eles no próximo slide, então eu não vou definir o que são esses dois parâmetros nesse slide aqui não.
nessa etapa, a gente vai ter a formação dentre esses voláteis gerados aqui de baixa massa molar, né? Alguns deles vão se comportar como combustíveis inflamáveis. Então, por exemplo, alguns hidrocarbonetos ou até mesmo hidrogênio, que vão entrar em contato com o oxigênio, né, atmosférico, e fazer com que a gente passe então para a próxima etapa, que é a etapa de ignição. Essa etapa também de pirólise, além dessa da degradação da cadeia polimérica, intensa degradação da minha cadeia polimérica, além da geração desses voláteis, entre alguns deles produtos inflamáveis, né? Ela também está associada a uma liberação de uma grande quantidade de energia, né? Porque a pirólise é extremamente exotérmica. E aí, essa energia gerada vai impulsionar ainda mais a degradação da minha cadeia polimérica e geração cada vez maior de produtos voláteis, aumentando a concentração de voláteis aqui na região próxima à minha chama, né? Essa região gasosa aqui, né? Aí, então, com isso vai chegar um determinado valor, né? Uma determinada concentração desses inflamáveis que a gente vai entrar nessa etapa de ignição. Na etapa de ignição, ela tem início quando a quantidade de gases liberados, né, voláteis inflamáveis na etapa de pirólise, ela for suficiente para, em conjunto com o oxigênio atmosférico e a chama, causar o aumento dessa chama aqui, né? Então ele inflama, né? Então aumenta a quantidade de chamas aqui na ignição. E a gente vai ver então que nessa etapa aqui de ignição, aí a gente já passa a ter chama por todo o meu material polimérico, né? Já fica todo recoberto por essa chama que a gente chama de centelha, né? A temperatura de ignição, né, na qual ela acontece aqui, ela vai depender então do tipo de material polimérico, né? Porque aí, dependendo da natureza química da estrutura da cadeia polimérica, a gente vai ter a geração de diferentes voláteis, né? Por isso que isso é tão importante. E acaba que, aí para vocês verem exemplos, né? Termofixos normalmente vão ter temperatura de ignição bem superior do que a termoplásticos, porque as ligações cruzadas elas vão dificultar a produção de produtos de baixa massa molar, né, voláteis, né, que sejam inflamáveis. Então, com isso, a ignição deles fica numa temperatura superior em relação aos termoplásticos. E aí, o que vai acontecer? A gente tem aqui, então, o aumento da temperatura, né, devido à intensificação, aumento da concentração de inflamáveis aqui na atmosfera, aumenta a chama, então aumenta a geração de calor, aumenta a degradação da cadeia polimérica, né? Esse ciclo aqui vai se autoalimentando. E aí a gente vai ter, então, consequentemente, um aumento brusco da temperatura do meu sistema, até que a gente chega na etapa de propagação. Essa etapa de propagação aqui, ela é caracterizada por uma combustão contínua, né? Por um processo de combustão contínua aqui, né? A chama aqui vai se manter estável aqui, né? A chama na superfície do meu material polimérica, e ele vai se manter se houver uma transferência de calor suficiente entre a chama e o meu material polimérico que está aqui, que ela está em contato, né? Por que eu falo isso? Olha aqui, ó, aqui está aqui nessa imagem, né? A gente tem uma região aqui degradada, né, carbonizada. Acontece que para a chama se manter, ela tem que conseguir transferir calor entre essa região carbonizada aqui e o interior da peça aqui, que é composto por material polimérico, né? Para que consiga se continuar gerando essa reação de pirólise aqui e se mantenha o meu processo de combustão. A propagação ela não continua se essa degradação do meu material polimérico exigir mais calor do que a chama produz, né? Então, por exemplo, se a reação de degradação do meu polímero exigir uma maior quantidade de calor do que aquela que está sendo produzida por uma chama, aí se encerra a minha propagação da chama aqui, né? Ela vai desaparecer aqui da superfície do meu material polimérico. Outro ponto também, né, é se esses resíduos inflamáveis, aqui, os resíduos poliméricos aqui, né, o produto gerado aqui de degradação da cadeia polimérica,
isolar a chama do interior polimérico aqui, que teria uma camada fundida e depois poria um estado sólido, também encerra, a chama vai se extinguir, né, vai desaparecer. Seriam condições, né, de se encerrar o meu processo de combustão. E aí, o que vai acontecer? Nesse caso que eu estou falando aqui da chama não gerar calor suficiente, seria em caso que eu tenha uma centelha pequena, né, uma chama bem pequenininha. Agora, incêndio de grande porte, né, a chama é muito grande, a quantidade de calor gerada é muito grande, se torna impossível, né, essa situação, né, de não ter calor suficiente para continuar degradando a minha cadeia polimérica. Um outro ponto que eu comentei aqui agora, que é os resíduos de degradação da cadeia polimérica isolarem ele da minha chama, né, é um ponto que vai ocorrer naturalmente à medida que todo o meu material polimérico vá se degradando, né? Se a gente imaginar aqui, se a gente der tempo suficiente, todo o material polimérico aqui vai ser carbonizado e aí não vai ter mais combustível, a chama vai se extinguir, né? Seria o final do meu incêndio ali, né? E aí a gente então entraria nessa região de extinção. Nessa região de extinção aqui, com a propagação de chama, a disponibilidade de oxigênio e de gases inflamáveis vai diminuindo bastante, né? De oxigênio nem tanto, porque o oxigênio na atmosfera aqui vai estar sempre presente, mas os inflamáveis vão diminuindo e a quantidade de combustível, que é material polimérico, também vai diminuindo. Aí dessa forma, então, a gente vai ter que ocorre uma extinção da minha chama. Ela pode ocorrer após a extinção dessa chama, né, a gente vai ver alguns fenômenos, como o abaixamento da temperatura, né, ela começa a cair, porque aí agora não tem mais fonte de calor, então a temperatura começa a cair drasticamente aqui. Além disso, a gente pode perceber em alguns casos a redução, né, vai se acabar o meu combustível, a gente não vai mais identificar material polimérico aqui, né, vai ter só esses produtos de degradação, como o carvão, enfim, né, então acaba o meu combustível ali, acaba o meu material polimérico. Aí quando eu tinha comentado com vocês, né, das temperaturas de fulgor e da temperatura de combustão, aí eu trouxe aqui um slide para mostrar para vocês, né, a relação o que quer dizer essas duas temperaturas e a relação delas com a temperatura de início de degradação de diferentes materiais poliméricos. Primeiro, vou explicar o que é cada uma delas. O ponto de fulgor, ele representa a menor temperatura na qual o polímero libera gases, né, voláteis em uma quantidade suficiente para formar uma mistura inflamável por uma fonte externa de calor. Só que ela não é suficiente para manutenção da combustão. Então, o que acontece? Né? Vamos pensar que a gente está aumentando a temperatura do polietileno, né? Então a gente sai da temperatura ambiente. Quando chegar a 340, na verdade, bem abaixo de 340, né? Perto ali de 100 e poucos graus Celsius, o polietileno se torna fluido, né? Ele começa a fluir, e quando ele alcançar 340 graus Celsius, ele vai ter início a sua degradação, né? Então, a gente tem início a degradação térmica das cadeias de polietileno. Então, eu tenho quebra de cadeia, né? Aí, essa quebra de ligação pode ser através de uma cisão homolítica, forma esses radicais livres, que vão, um processo catalítico, né? Então, ela vai toda se degradando ali, e com o produto dessa reação de degradação, a gente tem a formação de cinzas ali, né? Carvão e outros produtos gerados da degradação. E a liberação de voláteis. Essa liberação de voláteis do polietileno, eu vou ter, por exemplo, produção de CO2 ou outros voláteis gerados, né? Outras substâncias geradas, e inclusive a gente tem que entender que na maioria dos produtos poliméricos que a gente tem são formulações, né? Então não tem só o polietileno ali, tem vários outros aditivos que também vão se degradar nessa faixa de temperaturas. E aí, o que vai acontecer no caso do polietileno? Em 340 graus Celsius, a quantidade de voláteis gerados, né, voláteis inflamáveis gerados, é suficiente para que, em conjunto com o oxigênio atmosférico, eles gerem um sistema inflamável, né? Então ele vai gerar chama, né? Vai ter uma pequena explosão ali na região ali, aumentando a quantidade de chama naquela região. No caso do ponto de fulgor, o valor dessa temperatura aqui, ele não é suficiente para a manutenção da combustão. Por quê? Alcançou uma quantidade ali,
inflamou, né? Então consumiu aqueles gases gerados, né? Aqueles voláteis gerados devido à degradação do material polimérico e se encerra, né? Então rápida explosão ali. No caso da temperatura do ponto de combustão, né? Aí ela representa a menor temperatura na qual o polímero libera uma quantidade de gases que, quando combinados ao oxigênio atmosférico e em contato com a chama, né, em contato com a fonte de calor, eles se inflamem. Nesse caso aqui, do ponto de combustão, o polímero ele vai continuar queimando, mesmo com a retirada da fonte externa de calor, dada a flamabilidade da atmosfera e a quantidade de calor gerada por essas reações de combustão. Então, o que quer dizer, né? Agora aqui a gente vence uma barreira de ativação, a gente vai gerar uma quantidade de calor associada a esse ambiente, né, altamente inflamável, que é capaz de aumentar mais ainda a velocidade de degradação da minha cadeia polimérica e, consequentemente, aumenta a quantidade de gases combustíveis gerados, né, e assim vai, né, sucessivamente. E aí tem uns pontos interessantes aqui nessa tabela, né, dessa relação dessas três temperaturas aqui, que são bem importantes para as reações de combustão no material polimérico e para a ação dos acetaldehídratos de chama. A gente percebe aqui, ó, por exemplo, o polietileno, a temperatura de fulgor dele é exatamente a temperatura de início de degradação. Então, ou seja, à medida que ele degrada, ele já está gerando gases ali que vão ser inflamáveis, né, devido ao contato com a fonte de calor. E pouco depois, 10 graus Celsius depois, ele já entra num processo de combustão, né, onde eu vou ter a propagação da chama por toda a superfície da minha peça de polietileno, né, do meu produto de polietileno. Já em contrapartida, eu vou aqui para o final da tabela, olha aqui, ó, o politetrafluoretileno, né, o Teflon, ele tem uma temperatura de início de degradação bem superior, ou seja, ele resiste bem mais, né, à degradação térmica, e além disso, a sua temperatura de fulgor aqui, o seu ponto de fulgor é bem superior, né, quase 100 graus Celsius acima. Então, ele começa a se degradar, mas os voláteis gerados, né, não vão ser tão inflamáveis assim a ponto de gerar uma mistura inflamável deles com o oxigênio atmosférico, né? E a temperatura de combustão ali, ó, por volta de 580, 100 graus Celsius acima, ou seja, né, ele tem uma resistência à propagação de chamas muito superior quando comparado ao polietileno. Isso mostra para nós aqui na tabela, né, ó, que diferentes materiais poliméricos se comportam, né, devido à sua natureza química, de forma diferente ao contato com uma fonte externa de calor, né, devido a um mecanismo de degradação diferente, né, eles vão gerar produtos de degradação diferentes, aí por isso que eu vou ter então essa diferença, tanto no ponto de fulgor quanto no ponto de combustão. Aí até eu vou mostrar aqui no próximo slide agora, é até uma norma técnica, né, a STMD 286319, que indica para nós um parâmetro bem interessante para a gente avaliar a resistência à chama de um dado material polimérico. É o índice limite de oxigênio, que é normatizado por essa norma aqui que eu comentei com vocês. O que ele representa? Ele indica a quantidade mínima de oxigênio em volume numa dada corrente de oxigênio mais nitrogênio que mantém a combustão de um corpo de prova polimérico. Então, para explicar para vocês aqui, né, a gente vai colocar que tem uma base, né, que está em cinza, eu vou colocar um corpo de prova polimérico, né, normatizado, eu coloquei aqui como representando o corpo de prova, seguindo um padrão de uma norma de ensaio mecânico, mas não é esse o formato, né, da norma, a norma aqui vai indicar qual é o real formato necessário para o corpo de prova, né, comprimento, largura, espessura, tudo padronizado. E dentro dessa câmara eu consigo controlar a concentração de oxigênio e nitrogênio, né, então eu posso colocar aqui uma concentração de 100% de oxigênio, né, por exemplo, e ir aumentando a concentração que eu estou adicionando aqui de nitrogênio de forma numa vazão controlada, né? Então vai fluir aqui esses dois gases aqui, né? E aqui na superfície aqui eles vão sair da minha câmara. E aí eu vou aproximar dessa minha amostra polimérica, né, uma chama, né, através de um bico de Bunsen, por exemplo, né? E colocar e deixar ele entrar em combustão, né? Ele vai se inflamar. E aí, à medida que eu for aumentando a concentração
do meu nitrogênio, né, eu estou reduzindo a concentração de oxigênio nesse meio. Lembrando que o oxigênio é comburente, né? Eu preciso de oxigênio para ter essa degradação na minha cadeia polimérica. Já o nitrogênio não. Então, à medida que eu aumentar a concentração minha de nitrogênio, né, consequentemente reduzir a concentração de oxigênio nessa atmosfera aqui, eu vou estar reduzindo a probabilidade de se ocorrer a combustão do meu material polimérico. Aí o que a gente vê? Está aqui uma tabela aqui, né, de dados que foram gerados a partir desse índice limite de oxigênio aqui. A gente vê que alguns materiais, vou dar o um exemplo aqui, vou pegar aqui o polietileno, né, que está indicando aqui 17%, o que isso indica? Que se tiver 17% de oxigênio no meu ambiente, ele ainda assim vai conseguir manter essa chama acesa, né, no meu corpo de prova. Se eu tiver uma concentração, vou supor que agora, de 16% de oxigênio, a quantidade de comburente aqui não vai ser mais suficiente para manter essa chama acesa no meu corpo de prova. Agora, se eu tiver de 17 para cima, né, por exemplo, 18%, eu consigo manter. Aí isso aqui é algo que começa a chamar a atenção sobre o desempenho do meu material polimérico, a resistência do meu material polimérico à propagação de chamas. Por quê? A gente sabe que a concentração de oxigênio na atmosfera, naturalmente, é de 21%, né? Então, aqui, o polietileno, nas condições atmosféricas normais, né, ele já tem uma capacidade de manter uma chama. Isso é que esse resultado indica, né? E aí é claro que eu posso fazer esse ensaio aqui tanto para o polietileno puro quanto para ele aditivado, para tentar avaliar, por exemplo, se o uso de um determinado aditivo retardante de chama pode alterar esse índice limite de oxigênio aqui. Como que ele poderia alterar, né? Através de vários mecanismos físicos ou químicos, né? Ele poderia reduzir a propagação dessa chama aqui, né, tornando a minha formulação mais resistente à propagação de chama. E aí a gente consegue classificar os materiais, né, por exemplo, aqui no caso da aula eu estou me referindo aos materiais poliméricos, em diferentes categorias. Por exemplo, aqueles materiais que tiverem um índice limite de oxigênio de até 21%, né, a gente fala que eles são materiais combustíveis. Por quê? Nas condições atmosféricas, né, que seria até 21% de oxigênio, eles vão manter uma chama acesa, né? Vão ter a capacidade de manter a chama acesa. Entre 21% e 28% de limite índice de oxigênio, a gente fala que é um material de combustão lenta. Por quê? Está bem próximo das condições ambientes, da condição ambiente, né? Então aí a gente tem o exemplo aqui de polímeros combustíveis. Vai ser o polietileno, o polipropileno, o polimetilmetacrilato, o poliestireno, acetato de celulose, né? E polímeros de combustão lenta, né? Que então ele está próximo de 21%, é um exemplo aqui, ó. Vou pegar o PET, né? O PET, ele consegue propagar a chama, né, manter a chama acesa com a concentração de 21% de oxigênio, que é exatamente a concentração do oxigênio ambiente, né, ali, bem próximo da concentração do oxigênio na atmosfera. E aí a gente vê alguns outros casos, né, de polímeros bem próximos ali dessa situação, ali, então aqui o policarbonato, 26%. E tem alguns casos que eu coloquei aqui que são faixas, por exemplo, o policloreto de vinila, que está entre 23 e 43, né? Então 43 está acima, né? Mas 43 está acima do 28. Por que o policloreto de vinila tem essa faixa tão grande, né? De 23 a 43? É porque aqui está considerando tanto o policloreto de vinila puro, né? Quanto ele aditivado, né? Ele plastificado. O policloreto de vinila plastificado, ele vai estar mais próximo de 23, e o policloreto de vinila puro vai estar mais próximo do 43, né? Então depende do aditivo, depende da própria massa molar, né, da cadeia, também vai impactar, é claro, um pouquinho, índice de poliespecificidade, vários fatores aí vão afetar nesse limite de oxigênio, que é claro que está atrelado às reações de degradação da minha cadeia.
E a gente tem alguns casos, né, que são os materiais autoextinguíveis que vão apresentar esse limite índice de oxigênio aqui superior a 28% de oxigênio na atmosfera, né? Aí um caso emblemático que eu acho é do Teflon, né, o politetrafluoretileno, que tem um índice limite de oxigênio de 90%, né? Ou seja, para que ele mantenha a chama acesa, né, meu corpo de prova mantenha a chama acesa aqui, eu tenho que ter 90% da atmosfera preenchida por oxigênio, muito acima da concentração que a gente vê no meio ambiente, né? O que indica, por exemplo, uma peça de Teflon, né, ela não mantém chama, né? Ela é autoextinguível. A gente chama que é um material autoextinguível e, consequentemente, ele tem uma resistência inerente à propagação de chamas, né? É por isso que normalmente a gente aditiva mais com retardantes de chama os polímeros considerados como combustíveis do que os polímeros autoextinguíveis, né? E aí, com isso, as características de um polímero quando em combustão ou em contato com chama, né? Então, por exemplo, o aspecto da chama, né? A cor daquela chama, o odor, a densidade de fumaça gerada, a severidade da chama, né? Por exemplo, a altura que a gente vai ter da chama, elas vão depender da estrutura do meu material polimérico, né? Estrutura química dele. E sendo que normalmente polímeros que têm heteroátomos na sua estrutura, eles apresentam um maior valor do limite de oxigênio. Olha aqui, as poliefinas, como polietileno, carbono e hidrogênio, ela tem um limite índice de oxigênio bem baixinho, 17%. Aí já o Teflon aqui, que é flúor, né, carbono e flúor, já tem um valor de 90%. Né? Então tem essas diferenças aí. Aí, inclusive, sobre os polímeros autoextinguíveis, né, essa capacidade, né, quer dizer que são polímeros que têm uma resistência inerente ao fogo, né, eles têm uma capacidade inerente de retardamento de chama, então a gente diz que tem essa característica autoextinguível, né, que pode ser definida como uma baixa velocidade de queima quando em contato com a fonte de calor, ou, né, uma rápida supressão da chama quando a fonte de calor é removida. Os principais polímeros autoextinguíveis que a gente tem no mercado são os halogenados, então exemplo aqui o PVC e o politetrafluoretileno, né? Aí como eu expliquei para vocês, PVC aqui no caso estou me referindo ao PVC puro, né? PVC sem adição de plastificantes. E a gente tem também o caso dos polímeros que têm alta quantidade de anéis aromáticos em sua cadeia, né? Então, por exemplo, o poliéter-éter-cetona, né? O polióxido de fenileno, né? O PPO, e as polissulfonas. Aí repara aqui que no caso esses três aqui, né, são todos exemplos de polímeros de alto desempenho, né? Que são aqueles polímeros que têm alto valor agregado. Aí como eu comentei com vocês, o caso do PVC, ele é autoextinguível, considerando ele puro, né, sem estar plastificado. Agora, no caso dele plastificado, a degradação dos plastificantes, né, que é em alta concentração, lembra que os plastificantes a gente adiciona em alta concentração, então a quantidade de plastificante ali e a sua degradação vai gerar, né, os produtos inflamáveis e com isso tornar ele bem mais sensível, né, à exposição de uma chama ou uma fonte de calor que gere, né, uma reação de combustão, tá bom? E aí, claro, né, esses aditivos retardantes de chama eles têm requisitos básicos como todos os outros, né? E aí a gente vai ver que é bem parecido na mesma linha, né? Por exemplo, ele tem que ter um efeito durável em pequenas quantidades adicionadas. Isso aqui é muito importante, principalmente para aditivos retardantes de chama. Todos eles têm que ter um efeito a longo prazo, mas o retardante de chama é muito importante. Por quê? A gente vai incorporar ele durante o processamento, né? Então vamos pensar ali, a gente incorpora ele na matriz polimérica numa extrusora dupla rosca, e às vezes, às vezes não, né? A gente tem que garantir que ele vai ter sua ação mesmo depois, pensando em construção civil, mesmo depois de 20 anos, né? A construção tem que ainda, os materiais poliméricos que estão ali envolvidos, por exemplo, um material polimérico que atua como isolamento acústico, né, uma espuma de poliuretano, mesmo depois de 20 anos da construção, ela tem que ser resistente à propagação de chama para dar segurança às pessoas, né? Então, por isso que esse efeito durável aqui é importante e em pequenas concentrações, né?
A gente tem que conseguir um máximo efeito por um maior período de tempo com a menor quantidade de retardante de chama adicionado possível. Além disso, ele tem que ser de fácil incorporação, né? A gente tem que conseguir obter misturas que tenham boa dispersão e boa distribuição na minha matriz polimérica, né? Para que não ingere chama numa região, né? Se ou começar a haver separação de fases, por exemplo, né? Concentração do retardante de chama numa única região, a gente vai ter propagação da chama numa dada parte da peça e na outra não, o que não é interessante para essa aplicação. Alguns aspectos importantes é que, no caso de retardantes de chama, né? Vocês vão ver a estrutura química de alguns deles, e aí a gente tem que tentar buscar substâncias que não sejam corrosivas aos equipamentos de mistura, né? Então, assim, elas não podem interagir com a superfície dos equipamentos de processamento, então, com a superfície do barril da extrusora, né? Da rosca, com a superfície do molde de injeção, né? Então ele não pode ser corrosivo aos materiais metálicos que ele vai estar em contato. Além disso, ele não pode afetar de forma negativa as propriedades mecânicas do meu material polimérico, né? Ele não pode sofrer degradação, né? Ou algum tipo de reação durante o processamento do polímero, lembrando que o processamento do polímero, em alguns casos, né? A gente tem que considerar ali que em alguns casos tem alta taxa de cisalhamento, né? Como o caso da extrusão, e a gente tem que levar isso em consideração, ele tem que ser estável nessas condições, não só de cisalhamento, mas de temperatura de processamento. Ele não pode apresentar características de migração, né, elevada, então ele tem que ter, a gente tem que ter essa velocidade de fusão do meu retardante de chama na matriz polimérica controlada, né, para evitar processos de lixiviação, extração, né, volatilização, enfim. Ele não pode alterar a estabilidade térmica do meu polímero. Então, aí aqui o que eu estou querendo dizer, né? O retardante de chama, por exemplo, ele não pode ter um efeito antagônico com o estabilizante, né? De forma a reduzir o tempo de vida útil em serviço de um dado componente polimérico. Ele também tem que apresentar baixa toxicidade e gerar a menor quantidade de fumaça possível, né? Atuar como um supressor de fumaça. Essa questão da baixa toxicidade aqui é um grande desafio para os retardantes de chama atuais, né, que a gente tem no mercado. Vários deles têm alta toxicidade associada. Inclusive, isso é uma das linhas de pesquisa e inovação tecnológica que eu vejo crescendo bastante nessa classe de aditivos, que é o quê? Tentar buscar retardantes de chama obtidos a partir de fontes renováveis e que tenham a menor toxicidade possível, né? E aí é claro que um único retardante de chama não consegue atender todas essas características. Aí com isso, né, a gente acaba empregando formulações com diversos retardantes de chama para atender cada uma das aplicações, né? Que a gente vai ter que ver a severidade da chama, por exemplo, no curto-circuito de um cabo elétrico pensando no incêndio, por exemplo, num estofado, né, num móvel é outra, e aí o material polimérico também, né, vão ter diferentes estruturas químicas, né, os polímeros que a gente usa para cabos elétricos são diferentes dos polímeros que a gente usa para estofado, né, então isso tudo tem que ser levado em consideração. E aí a gente pode classificar com relação aos retardantes de chama, tanto com relação aos mecanismos de ação e também com relação à sua estrutura química. Eu vou explicar primeiro com relação aos mecanismos de ação e depois eu vou explicar com relação à sua estrutura química, essas classificações com relação à estrutura química. Em relação ao mecanismo de ação, a gente pode ter os retardantes de chama que atuam através de mecanismos físicos, né? Aí eu trouxe aqui só uma representação aqui para vocês poderem ver, né? Do meu material polimérico em combustão. A gente tem uma fase condensada, que vai ser composta pelo meu polímero sólido, uma região aqui composta pelo meu polímero fundido, né, devido à ação do calor, né, então ele alcançou a temperatura de fusão ou temperatura crítica de fluxo. A gente vai ter uma região carbonizada, né, que é o carvão ali que foi formado, os produtos de degradação que foram formados, e essas três fases aqui compreendem a minha região condensada. E a gente tem também uma região gasosa, né? Essa região gasosa aqui vai ter a fonte de calor, né, que seria a chama, e os gases atmosféricos aqui, então o oxigênio, o nitrogênio,
além dos voláteis produzidos. A gente vê que tem uma troca, né, térmica e uma troca de matéria, né, entre essa região carbonizada e a região gasosa, entre a fase condensada e a fase gasosa. Qual é os eventos que a gente observa aqui, né? A gente vê um fluxo de calor no sentido da fase gasosa para a fase condensada, né? Porque ele vai, através de processos de convecção, condução, né? Ele vai, o material polimérico aqui vai receber esse calor que está sendo gerado aqui pela reação de combustão, está aqui na superfície. E os produtos de degradação aqui, né, eles vão, como a fase carbonizada aqui, né, a região carbonizada, ela é extremamente porosa, né, eles vão conseguir permear e chegar aqui na minha atmosfera. Lembrando que aí aqui na atmosfera eles têm contato com o oxigênio, que é o meu comburente, e aí alguns desses produtos de degradação voláteis, né, vão ser inflamáveis, como por exemplo o CO2, e outros não, né, como por exemplo a água, CO2. Esses inflamáveis, né, vão aumentar ainda mais a quantidade de comburentes aqui nessa fase, que vão intensificar mais ainda a minha reação de combustão. E aí, como se dá esses mecanismos físicos de ação de alguns retardantes de chama, né? A gente tem como mecanismos físicos as reações endotérmicas, né? Aí, o que seriam as reações endotérmicas? Como é que seria esse mecanismo de ação físico através de reações endotérmicas? Nesse caso, o meu retardante de chama ele vai sofrer uma decomposição endotérmica, né, que vai induzir a redução da temperatura aqui na região onde está ocorrendo a minha combustão. Nessa categoria aqui a gente tem alguns retardantes de chama, como a alumina hidratada, né? Eu vou até explicar como que ela funciona. O princípio geral desse mecanismo de ação dos retardantes de chama é que eles atuam de forma a reduzir a quantidade de calor pelo qual o material polimérico vai estar em contato, né? A gente tem também como mecanismo de ação físico a diluição dos meus gases combustíveis. Nesse caso aqui, o que vai acontecer é que os produtos de degradação do meu material polimérico, os produtos voláteis aqui, eles não vão ser inflamáveis, né? E eles vão acabar reduzindo a concentração de oxigênio aqui na superfície do meu produto polimérico, né? Da minha fase gasosa, de forma então a reduzir a quantidade de comburente, consequentemente reduzir as minhas reações de combustão. E a gente tem um terceiro mecanismo físico que envolve a formação de uma camada protetora, que é o quê? A gente vai ter um retardante de chama agora que durante a reação de combustão ele vai gerar uma fase aqui, ó, né, nessa região aqui carbonizada, que vai conseguir isolar o meu polímero fundido, né, e o meu polímero sólido aqui da minha fase gasosa. E aí eu falo aqui isolamento térmico, né? Então ele vai evitar essa troca de calor aqui, vai reduzir essa troca de calor, e também um isolamento químico, né? Porque ele vai evitar, né, que vai ser então uma fase bem mais densa do que essa fase carbonizada, então não pode ser poroso, né? E ele vai evitar que esses gases aqui altamente inflamáveis entrem em contato com o oxigênio, né, que é o comburente. Então, dessa forma, então, também reduzindo as minhas reações de combustão. Então, seriam esses três mecanismos de ação físicos, né, que a gente tem com possibilidade, né, para os nossos retardantes de chama. Do ponto de vista de ação os físicos, né, agora, do ponto de vista de mecanismo de ação químico, né, a gente tem que o efeito dos retardantes de chama pode ocorrer tanto na fase gasosa quanto na fase sólida, nesse caso, né? E aí o mecanismo de ação química ele vai envolver a interação do retardante de chama com os radicais livres, né, que foram gerados pela reação de combustão e se encontram ali no meio, né? Então, normalmente, esses aditivos, né, que atuam através de mecanismos de ação químico,
eles vão gerar alguns radicais livres específicos, né? Então, aqui, por exemplo, halogenados, aí por isso a gente usa muitos compostos halogenados como retardantes de chama. Eu dei aqui alguns exemplos, né? De alguns compostos halogenados. E aí, esses compostos halogenados aqui, eles vão gerar durante a reação de degradação esses radicais livres aqui, que vão estabilizar os radicais livres que estão associados ao meu mecanismo de reação de combustão. E, consequentemente, então, né, se eu não tenho mais geração de radicais livres da minha reação de combustão, eu vou reduzir a velocidade da minha reação de combustão ou mesmo encerrar ela, né? Terminar a minha reação de combustão. As chamas, né, elas envolvem, né, a reação de combustão, ela envolve uma série de reações de oxidação. Como eu falei para vocês, é extremamente complexo, várias etapas. Mas é importante a gente saber que a etapa de controle da velocidade de propagação da chama, ela envolve a reação entre oxigênio da atmosfera, né, e radicais livres de hidrogênio, né, H ponto, aqui simbolizado pelo H ponto, que são originados a partir da minha cadeia polimérica. Então eu tenho ali a degradação da minha cadeia polimérica gera alguns radicais livres, né, que vão interagir com o oxigênio atmosférico e dá origem a algumas espécies extremamente reativas, né, igual essas duas aqui, né, ó. E esses produtos de reação, né, de combustão, esses dois aqui, eles são muito reativos e vão atacar minha cadeia polimérica, né, que estaria ali na minha fase sólida, e vão também interagir com a atmosfera próxima da chama, né, que é o comburente, um oxigênio atmosférico. E aí, claro, quando eles interagem tanto com o polímero quanto com o oxigênio atmosférico, o polímero ali meu combustível e o oxigênio atmosférico meu comburente, eles vão gerar mais radicais livres. Então é um ciclo catalítico, né, sem fim. E aí, na fase sólida, os retardantes de chama eles vão desencadear dois processos, né, que atuam por mecanismo de ação químico. Quais são eles? Né? Os radicais livres formados pelos retardantes de chama podem acelerar a degradação da minha cadeia polimérica. Então, eu vou gerar radicais livres aqui, né, ó, por exemplo, halogenados aqui, que vão acelerar a degradação da minha cadeia polimérica. E aí, como eu acelero a degradação da cadeia, eu reduzo a quantidade de combustível disponível, né, para a reação de combustão, considerando aqui que o meu combustível é o material polimérico. Uma outra forma de ação deles, né, é que o retardante de chama ele pode reagir com a minha cadeia polimérica, dando origem a uma camada carbonizada, né, ou vítrea, né, formando uma camada protetora. Essa camada ela irá atuar como uma barreira física que vai limitar o contato do oxigênio atmosférico e do meu material polimérico. É um mecanismo semelhante ao mecanismo físico, né? Só que aqui ele está ocorrendo devido à reação desses radicais livres aqui gerados pelos meus retardantes de chama halogenados, né? Então esses retardantes de chama halogenados, né? Tem vários aqui exemplos, né? Eles vão se decompor dando origem a esses radicais livres aqui, né, que eu citei aqui, por exemplo, como cloro, bromo, mas a gente tem, pode ter outros ainda, né, outros halogênios participando, compostos halogenados, e o que vai acontecer é que estão resumindo, né, é que esses radicais livres halogenados aqui gerados, eles vão interagir com outros radicais livres que participam da minha reação de combustão, tanto na fase gasosa quanto na fase sólida, de forma a reduzir a velocidade, a cinética da minha reação de combustão, né? E em alguns casos, inclusive, eles podem ter um efeito adicional ainda de gerar um produto de degradação, né? Um produto de reação aqui que atue como uma barreira, né? Física, assim como a gente viu no mecanismo físico, tá bom? E aí a gente pode, como eu expliquei para vocês, então a classificação dos retardantes de chama, a gente pode classificar do ponto de vista do mecanismo de ação em físico e químico, né? Do ponto de vista físico, a gente vê três mecanismos possíveis, né? Então, recordando aqui, a gente teria então o mecanismo através das reações endotérmicas, a gente teria um mecanismo através
da produção de gases que vão diluir a quantidade de comburente na minha fase gasosa, e o mecanismo através da formação de uma camada protetora, seriam os três mecanismos físicos. Com o mecanismo químico, né, a gente vê que os setadores de chama vão agir, né, através da geração de radicais livres, né, que vão poder atuar tanto na fase gasosa quanto na fase sólida, e com isso alterar a velocidade da minha reação de combustão da minha cadeia polimérica. Agora a gente pode classificar os aditivos setadores de chama também com relação à sua natureza química, né? Aí nesse caso a classificação vai definir eles em inorgânicos, orgânicos não reativos e orgânicos reativos, né? Lembrando que, claro, os mecanismos de ação vão ser dessas classes aqui químicas de retardantes de chama, vão ser dados pelos mecanismos físicos e químicos que a gente viu nos slides anteriores. A utilização de cada tipo desses aditivos aqui depende da matriz polimérica, da aplicação na qual ela está sendo proposta, né, das condições em que vai ser processado aquele produto polimérico e da presença ou não de outros aditivos, né? Os aditivos inorgânicos, eles correspondem aí a 50% de todo o consumo mundial de retardantes de chama do mundo, né? E a gente tem como principais a alumina trihidratada e o hidróxido de magnésio. Eu vou até falar mais sobre eles. Os retardantes de chama orgânicos não reativos, eles vão ser compostos por substâncias que não reagem com a cadeia polimérica, né? E normalmente eles vão ser compostos halogenados, né? Clorados ou bromados. Em alguns casos, a gente tem em bem menor proporção compostos à base de fósforo. E os compostos e os retardantes de chama orgânicos reativos, eles vão ser compostos que reagem quimicamente com a cadeia polimérica, né? Então formam ligações covalentes com a cadeia polimérica, né? A gente vai ver os casos onde isso é interessante. Então, primeiro falando sobre os inorgânicos, um pouquinho sobre os inorgânicos, aí como eu expliquei a vocês, os principais são a alumina trihidratada e o hidróxido de magnésio hidratado. O mecanismo de ação deles é o mesmo, né? Se comportam da mesma forma. Aqui está a estrutura química dos dois, né? Então, a alumina trihidratada, ela é empregada em polímeros onde a temperatura de processamento é abaixo de 200 graus Celsius, e o hidróxido de magnésio em polímeros cuja temperatura de processamento é acima de 300 graus Celsius. Por que isso acontece, né? Porque esses dois compostos inorgânicos aqui, eles vão apresentar uma reação endotérmica de decomposição, né? Aqui, ó, essas duas reações aqui, em temperaturas próximas a essas que eu comentei com vocês. Então, no caso da alumina, essa reação aqui tem início por volta de 230 graus Celsius e o hidróxido de magnésio por volta de 330. Então, se a gente processar acima dessa temperatura, vai ocorrer essa reação de decomposição aqui durante o processamento e aí vai reduzir a ação do meu retardante de chama depois em serviço. Por quê? Como essa reação é endotérmica, o ideal é que ela ocorra durante a combustão do meu material polimérico. Por quê? Aí ela vai atuar por esse mecanismo físico, né? Que essa reação endotérmica vai absorver o calor gerado pela combustão da minha cadeia polimérica. Aí está até aqui a quantidade de calor, né, que cada um desses aditivos aqui absorve durante a sua reação de decomposição. E essa faixa de temperaturas também é bem interessante, que é uma faixa de temperaturas que está associada à temperatura de combustão, né, temperatura de ponto de fulgor e temperatura de degradação da minha cadeia polimérica, né, que são faixas de temperaturas interessantes para se proteger o meu material polimérico das reações de combustão. Outra característica também bem interessante para esses retardantes de chama aqui é que eles liberam água, né, durante a sua reação de decomposição. E essas moléculas de água aqui, né, vão estar na fase vapor, né, devido à temperatura. Elas vão auxiliar na redução da concentração de oxigênio na minha fase gasosa durante a combustão do meu polímero. Então, aí é um segundo mecanismo físico de ação
desses aditivos retardantes de chama, né? Estão reduzindo o teor de comburente. E eles ainda têm um terceiro mecanismo, porque eles geram esses compostos aqui, ó, a alumina, né, e o óxido de magnésio, que são bem densos, né, e tem uma baixa capacidade, um baixo coeficiente de condutividade térmica, o que vão atuar como uma camada protetora, né, separando a minha fase sólida da minha fase gasosa durante a combustão do meu material polimérico, né? E aí a gente tem que lembrar também um outro ponto. Para eles terem uma ação eficaz, né, que ó, libera 1,17 kJ por grama, por exemplo, então para ter uma ação eficaz, eu tenho que adicionar uma boa quantidade de alumina, né? Então pode ser baixíssimas quantidades, né? Necessita uma quantidade um pouco maior, tanto alumina quanto hidróxido de magnésio hidratado. Aí algumas considerações sobre isso, né? Primeiro, custo. A alumina é mais barata, o hidróxido de magnésio hidratado é mais caro, né? Porém, em alguns polímeros, a gente precisa usar o hidróxido de magnésio devido às temperaturas de processamento, né? Alguns polímeros, quando eu trabalhar com polímeros que vão demandar aí temperatura de processamento acima de 200 graus Celsius, aí a gente tem que incorporar hidróxido de magnésio, né? Senão não teria sentido usar a alumina trihidratada nesses casos. Um outro ponto é que, como a gente coloca uma concentração relativamente alta, eles, além de atuar como retardantes de chama, eles vão atuar como cargas minerais na minha matriz polimérica, né? E aí a gente vai ter que avaliar, então, o impacto dos dois no desempenho mecânico, né? Por exemplo, né? Então, tem um efeito aí, tem mais de um efeito na minha formulação. Não só retardante de chama, a gente vai ter que avaliar a sua resposta frente às propriedades mecânicas da formulação desenvolvida, tá bom? Como outro inorgânico muito importante da gente comentar, ele é bem explorado na indústria de retardantes de chama, é o trióxido de antimônio, né? Tá aqui em azulzinho, que é o trióxido de antimônio. Ele também é um retardante de chama inorgânico bem utilizado, né, bastante utilizado, e a principal justificativa do seu uso se dá à sua ação sinérgica com outros compostos halogenados, como os bromados, né? A gente vê que ele tem uma interação muito forte, sinérgica com esses compostos bromados e também com os compostos à base de fósforo, né? Então, quando a gente coloca em associação com esses outros retardantes de chama, ele se torna muito eficiente. Aqui está uma proposta, né, para tentar explicar por que ele tem essa ação cinética com os compostos, no caso aqui exemplificando os compostos bromados, eu vou tentar explicar. De forma isolada, o trióxido de antimônio só vai ter ação retardante de chama relevante se eu colocar numa concentração muito alta, o que torna inviável, né, por causa do custo também associado a esse tipo de aditivo. Então, a proposta de aplicação normal dele em formulações poliméricas em conjunto com outros compostos halogenados, né? No caso da sua interação com os compostos bromados, né, a gente acredita que o trióxido de antimônio ele sofre uma reação com esses compostos de bromo aqui, né, essas reações com compostos de bromo aqui, ó, durante a combustão, dando origem ao óxido brometo de antimônio, né, tá aqui, ó, né, então teve essa semi-reação, depois isso aqui chegou no óxido brometo de antimônio e o ácido bromídrico. Esse óxido brometo de antimônio aqui, ó, ele vai ser capaz de sofrer uma reação de decomposição aqui, por volta de 250, 285 graus Celsius. Lembra, essa faixa de temperatura é importante, né? Para aquelas temperaturas de início de degradação, ponto de fulgor e ponto de combustão dos materiais poliméricos, e se regenerar, ó, ele consegue voltar ao trióxido de antimônio. Aí por isso que ele tem essa ação tão sinérgica, né? Porque ele vai gerar a sua interação com os compostos halogenados, vai gerar radicais livres que vão interagir com os radicais livres do mecanismo, né, de combustão do meu material polimérico, e então com isso ele vai estabilizar aqueles radicais livres da minha combustão do meu material polimérico, então ele atua como um mecanismo químico, né,
E aí, além disso, ele se regenera no processo, né? Numa reação que ocorre entre 250 e 285 graus Celsius, né? Aí com isso, então, ele tem uma ação muito eficiente nesses casos, né? Por isso que ele é muito utilizado. A gente tem também o caso dos orgânicos não reativos, né? Vamos ver aqui alguns exemplos. Lembrando que nesse caso aqui são compostos orgânicos que vão gerar radicais livres capazes de interagir com os radicais livres gerados durante a reação de combustão. Aí coloquei aqui só um exemplo, né, da reação de combustão, assim, bem simplificado. Durante a combustão ocorre a degradação da minha cadeia polimérica, né, e os radicais livres formados se combinam com o oxigênio do ar, né. Eu coloquei aqui um exemplozinho aqui bem curtinho, né, devido às reações altamente exotérmicas, indicado pelas reações de combustão. Então tá aqui, né? E aí os retardantes de chama não reativos, o que eles vão fazer é bloquear esses radicais livres formados aqui, né, ó, pela interação, pela reação de combustão do meu material polimérico. Então tá aqui meu retardante de chama, né? Ele vai, através de uma reação de transferência, ele vai gerar um centro ativo halogenado, né? E vai estabilizar esse centro ativo aqui formado, ó, né? Gerou aqui, né? No final da conclusão da reação aqui gerou a água, mais um novo centro ativo. Qual é a questão? Esse centro ativo halogenado formado aqui, ele é bem mais estável do que esses centros ativos aqui gerados durante a minha reação de combustão. Então torna o processo bem mais estável, né? E capaz de ser uma velocidade de combustão bem mais baixa. E aí, além disso, o que acontece? Esses compostos orgânicos não reativos, né, eles ainda, além disso, eles são regenerados, né? Eles são capazes de ser regenerados através da interação com a minha cadeia polimérica, né? Eles conseguem aqui se recuperar e voltar, que é o ciclo aqui de estabilização dos centros ativos dos radicais livres gerados pela minha reação de combustão, tá bom? Essa seria a forma. Os principais compostos orgânicos não reativos que têm ação retardante de chama que a gente tem disponível no mercado são a parafina clorada, né, como exemplo aqui dos compostos clorados. Nesse caso aqui, desses compostos, quanto maior a porcentagem, né, de hidrogênios que a gente substitui na cadeia da parafina por átomos de cloro, né, maior vai ser a sua eficiência como um retardante de chama. A gente tem também, né, como exemplo dos compostos bromados, o tetrabromo-bisfenol A. Ele é extremamente eficiente, porém tem uma toxicidade muito alta e uma considerável taxa de migração, né, velocidade de migração na matriz polimérica. E como exemplo de um outro composto halogenado aqui, né, a base agora de fósforo, a gente tem o fosfato de trifenila. Esse caso aqui do composto de fósforo, né, o mecanismo de ação deles ainda não é bem compreendido, mas acredita-se hoje em dia que além de atuar, né, são extremamente eficientes, e eles acreditam que além de atuar, né, de forma a estabilizar esses radicais livres formados pela combustão da minha cadeia polimérica, eles vão também liberar vapor de água e gases não inflamáveis que vão acabar reduzindo a concentração, né, o mecanismo físico, acabar por reduzir a concentração dos comburentes na atmosfera, né, do meu material polimérico. E aí agora a gente entra, né, na classe dos orgânicos reativos. Esses compostos orgânicos reativos vão ser também compostos halogenados, só que neste caso agora eles vão sofrer uma ligação química com a minha cadeia polimérica, né? Seriam ligações covalentes. Aí, claro, o mecanismo de ação deles é semelhante ao mecanismo dos compostos orgânicos não reativos, né? Ou seja, eles vão gerar radicais livres que vão interagir com os radicais livres produzidos durante a reação de combustão do meu material polimérico, né? E aí, como que seria isso, né? Como se dá essa reação química desses retardantes de chama com a minha cadeia polimérica? Um exemplo seria esses aqui, ó, o álcool tribromo
neopentílico e o dibromo neopentilglicol. A questão é que eles vão ser incorporados, por exemplo, no meu meio reacional, né, com isocianato e um poliol para formar uma poliuretana. Então, em alguns casos, né, eles vão, ali na cadeia polimérica, em alguns momentos da reação, eles vão reagir com o isocianato, né, e formar essa poliuretana modificada, né, que vai apresentar na sua estrutura esses grupos, estou substituindo aqui o álcool, né, ó. Aí ela vai apresentar esses grupos, esses íons bromo aqui nessa estrutura química, que vão agir como da mesma forma, né, que o composto orgânico não reativo. Vantagem, né? Como está ligado quimicamente na cadeia polimérica, eu não tenho problema de migração, né? Eles não afetam as propriedades mecânicas, né, devido à concentração ser bem baixa. E a desvantagem é que eu tenho um custo associado bem alto e que eles vão afetar a minha cinética de polimerização, né? Então aí eu vou ter que ter um controle bem maior do meu mecanismo de polimerização. A gente vê esses exemplos aqui de aplicação de compostos orgânicos reativos para a produção de poliuretanas, né? E resinas epóxi também, né? Que aí eu troco o bisfenol A por esses compostos aqui, ó, de tetrabromo bisfenol A, né? Então, eu substituo uma porcentagem do bisfenol A por esses compostos bromados. E aí, assim, eu gero resinas epóxi com uma maior estabilidade à chama, tá bom? E os supressores de fumaça, né? Esses supressores de fumaça, como eu expliquei para vocês, eles têm a função de reduzir a formação de compostos tóxicos voláteis, né? E a geração de fumaça durante a combustão de um material polimérico. Eles têm dois mecanismos de ação também. Um deles é físico. Normalmente esses compostos supressores de fumaça com ação física, né, o que eles fazem, né, é que eles vão ser substâncias intumescentes que vão conseguir absorver a fumaça que é gerada durante a combustão do meu material polimérico. E um outro mecanismo de ação possível é um mecanismo de ação químico, né? Nesse caso aqui, eles vão reduzir a emissão de fumaça, porém vão aumentar a velocidade de propagação da minha chama, né? Tem um efeito antagônico aos retardantes de chama convencionais. Por que eles fazem isso? Porque esses retardantes, esses supressores de fumaça aqui, eles atuam no sentido de catalisar a combustão da minha cadeia polimérica. A ideia é fazer com que ela ocorra o mais rápido possível para, assim, eliminar, né, a quantidade de fumaça que está sendo gerada ao longo do tempo. Então, eles fazem ocorrer a combustão rápida, completa, para não ter geração de fumaça. Exemplo de aditivo supressor de fumaça que atua, né, por mecanismo químico é o óxido de molibdênio e borato de zinco. Está aqui o nome, inclusive o nome comercial desse composto aqui à base de boro e zinco, é o Firebreak F290, né? A gente consegue adquirir no mercado. Tem várias normas, então assim, aqui encerra, né, a parte da discussão das classes e tipos de retardantes de chama e seus mecanismos de ação. E aí tem várias formas que a gente pode adotar para avaliar a sua eficiência, né? Essas formas todas são normatizadas. Aí eu trouxe aqui como exemplo algumas normas. A primeira delas que eu vou mostrar para vocês é a STM 63518. Né? Nessa norma aqui, a gente vai posicionar o corpo de prova a 90 ou 45 graus em relação a uma base. Né? Esse corpo de prova aqui também, eu explico para vocês, tem dimensões específicas. No caso dessa norma aqui diz que ele tem que ter 12,5 centímetros de comprimento, 1,25 centímetros de largura e uma espessura entre 0,3 e 1,2 centímetros, né, no máximo. O corpo de prova então, vai ficar fixado nessa base a 90 ou 45, quando eu comentei. E aí, o que a gente vai fazer? Numa das extremidades aqui, ó, a gente vai aproximar uma chama de um bico de Bunsen. Essa chama aqui tem que ter 2,5 centímetros de altura e vai deixar essa chama do bico de Bunsen em contato com o meu corpo de prova por 30 segundos. Aí o que a gente vai fazer? Vai medir a velocidade média de combustão, né, através do consumo aqui do meu corpo de prova em centímetros por minuto, né, até que
a combustão aqui alcance, né, o consumo da corpo de prova alcance uma marca feita a 10 centímetros da base aqui, né, ó, do meu corpo de prova. Aí quando fizer a gente para, né, encerra a reação de combustão, encerra a chama ali e coloca um novo corpo de prova, por exemplo, para fazer várias amostras, né, triplicata, quintuplicata, enfim. Esse ensaio aqui, ele vai gerar então para nós como resposta, primeiro, se o material é autoextinguível, né, se ele não propaga a chama, e além disso, a gente vai conseguir obter resultados também no caso dos materiais não autoextinguíveis, né, os materiais combustíveis, o tempo médio de combustão, né, que é o tempo gasto para chegar até essa marca aqui em 10 centímetros. A gente chama esse tempo de combustão médio de ATB. E a gente também vai conseguir monitorar a velocidade de combustão aqui, né, em milímetros por segundo, né, ou milímetros por minuto que o corpo de prova está sendo consumido, tanto a 90 quanto a 45 graus. Né. A gente tem um outro exemplo de norma também muito utilizada, é a norma UL 94, que é uma norma também de uma agência norte-americana voltada, né, para combate a incêndios. Né? Aí nessa norma aqui, a gente vai fixar a amostra ou do ponto de verticalmente, né, em relação a um eixo aqui, ou horizontalmente, né? Então tem o método A, é horizontal, o método B é vertical. E nesse caso aqui, essa curva de prova também é normatizado, né? É tudo padronizado aqui, né? As dimensões do corpo de prova, né? A altura em que ele vai estar em relação à base. Aí nesse ensaio aqui, a gente vai aproximar uma chama do bico de Bunsen agora por 10 segundos em relação à superfície, né, do meu corpo de prova, e vai remover esse bico de Bunsen depois de 10 segundos. Aí o que vai acontecer? A gente vai ver como o nosso material polimérico se comporta. Eu até esqueci de comentar, mas na base aqui, ó, a gente vai colocar fibras de algodão, né, por exemplo, um chumaço de algodão. E aí a norma tem várias categorias, né, que vão, por exemplo, de V0 até V2. No caso da categoria da classe 94V0, a soma dos tempos de duração da chama de 5 corpos de prova, né, ou seja, 10 ignições, que eu aproximo, deixo 10 segundos, tiro, depois se auto-extinguir, aproximo de novo, né, e tiro. Nesse caso aqui do V0, as 5 corpos de prova, a soma, né, da duração da chama aqui no corpo de prova não pode ultrapassar 50 segundos. E além disso, como eu coloquei o algodão aqui, ó, né, devido ao caso tenha gotejamento do meu material polimérico aqui, o algodão não pode entrar em combustão, né, não pode entrar em chama. Na categoria V1, né, o tempo de combustão aqui, né, não pode ser superior de duração da chama no meu corpo de prova, dos corpos de prova não pode ser superior a 250 segundos, e o algodão não pode entrar em combustão. E o V2, né, aí a soma dos tempos de combustão agora passa de 250 segundos e o algodão entra em combustão. Nesses casos, então o que a gente vê, né? A classe 94V0 seria de materiais extremamente seguros, né, pensando aí em termos de risco a incêndio, e a classe dos materiais 94V2 seria a menos segura, né, nessa classificação aqui, beleza? Eu vou até colocar inclusive um videozinho aqui para vocês verem na prática eles realizando o experimento. Ó. Eles vão colocar aqui nesse experimento diferentes materiais, então polimetilmetacrilato e o PET em contato com a chama, né? E aí vão avaliar como eles se comportam ao longo do tempo. Né? Olha aqui, ó, os dois se inflamaram, né? Aí eles começam a monitorar. Ó. O PET começa gotejamento, mas aqui a chama se encerra, né? Ela não se mantém aqui, né, ó, na base. E o polimetilmetacrilato, né, ele demora mais para começar o gotejamento, olha lá, ó, né, até agora que começou. Porém, ó, a chama aqui se mantém na base, né, ó,
Ele essa formulação aqui, polimetilmetacrilato, não encerra. Enquanto a do PET o material já parou de propagar chama, o polimetilmetacrilato ainda continua propagando chama, e o produto dele de combustão aqui, de degradação, também está propagando chama na base, né? E aí, então, essa norma ajuda a gente a definir como os materiais poliméricos se comportam, né, em reações de combustão, né? Vai dar para nós alguns parâmetros, né, de análise para a gente determinar, por exemplo, e inclusive desenvolver formulações, né, a partir de diferentes concentrações de retardante de chama. A gente poderia desenvolver formulações aqui com diferentes concentrações e avaliar o desempenho, né? A gente tem também como ensaio, aí agora aqui o último ensaio na matéria que eu vou mostrar para vocês, é esse aqui da norma 135417. Ele é um ensaio, uma norma que define a calorimetria de cone. Nesse caso aqui, o ensaio ele consiste de um calorímetro, né, que vai ter de calor, que ele tem o formato de um cone. Vou até mostrar para vocês aqui no videozinho, ó. Aqui é o equipamento, você pode definir vários parâmetros aqui, né, como tempo, temperatura, né, rampa de aquecimento, enfim. E aí você vai conseguir, né, nesse caso desse experimento, a amostra em combustão ela vai consumir oxigênio e você vai poder, inclusive, determinar esse equipamento aqui qual é o consumo de oxigênio, né, durante a combustão da sua amostra e relacionar isso com várias características da queima. A gente obtém com esse experimento vários parâmetros, como taxa de liberação de calor, porque ele é um calorímetro, está aqui o calorímetro em forma de cone, né? A gente vai conseguir determinar a taxa de liberação de calor devido à combustão do meu material polimérico, a perda de massa do meu material polimérico, porque a gente vai colocar numa balança, né? Então a gente monitora a perda de massa em função do tempo. A gente consegue avaliar a quantidade de calor total de combustão, o tempo de queima, os resíduos e produtos de combustão gerados, tanto na fase sólida, quanto a gente pode coletar eles na superfície aqui do meu calorímetro e com isso determinar os voláteis de degradação. Então tem vários parâmetros aqui, ó. Aí aqui agora ele vai colocar o produto polimérico aqui, né? E aí ele pode monitorar todos esses parâmetros, né? Lá, ó. Tá aqui tarando a balança, né? E aí ele vai conseguir gerar vários gráficos, né? A partir desse experimento aqui, né? Então, assim, a questão aqui que eu quero mostrar para vocês é que existem diversas normas e diversas regulamentações do mundo inteiro para se avaliar a estabilidade, as chamas, né, e a eficiência dos retardantes de chama em formulações poliméricos, né. A gente pode avaliar vários parâmetros desse processo de combustão. Aí até um exemplo aqui do calorímetro de cone, né, eu trouxe como resultado aqui, ó, a taxa de liberação de calor em função do tempo para uma amostra de polimetilmetacrilato puro, né, tá aqui quadradinho preto aqui, ó, e bolinha branca, o mesmo polimetilmetacrilato, só que agora foi adicionado nele 20% de hidróxido de alumínio trihidratada, né, que é um retardante de chama inorgânico. O que a gente vê, né, aqui, ó, o polimetilmetacrilato puro, ele tem uma taxa de liberação de calor muito maior, né, do que a formulação aditivada, né, e aí ele libera calor em bem menos tempo, né, até 400 segundos. Por quê, né, que se encerra 400 segundos? Porque todo polimetilmetacrilato aqui foi consumido pela minha reação de combustão. Já a amostra aditivada, né, libera menos calor e isso se mantém por mais tempo. Por quê? Eu ainda tenho polimetilmetacrilato na minha amostra, né, então o material se mantém ali, né, por um maior período de tempo, né, devido aos mecanismos de ação da hidróxido de alumínio trihidratada. Pessoal, o que eu tinha para apresentar para vocês sobre retardantes de chama é isso, né? Caso vocês tenham dúvidas, me procurem para a gente conversar a respeito dos assuntos que foram abordados. Até mais e tchau!